Olá, graça e paz, muito bom dia. Vamos ao nosso devocional do dia. Todos os dias uma palavra de Deus aos nossos corações. E o texto que o Senhor gerou no meu coração hoje para estarmos partilhando, meditando, para que sirva não somente de alimento, mas também de direcionador nas nossas vidas, está lá no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos do 6 ao 10. Conjunto de versículos, por isso eu peço que, em nome de Jesus, você preste atenção. Vamos lá. Atos 16, versículo 6. E percorreram a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Chegando perto da Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não os permitiu. E tendo contornado a Mísia, foram a Troade. À noite, Paulo teve uma visão de qual um homem macedônio estava de pé e lhe rogava, dizendo: passe a Macedônia e ajude-nos. E assim Paulo teve a visão. Imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho naquele local. Esse texto é maravilhoso, assim como todos os outros da Bíblia, eles me chamam muita atenção e eu sou apaixonado pelas histórias bíblicas e pela palavra de Deus. Mas esse texto, ele traz um ensinamento muito poderoso da parte do Senhor. E eu poderia talvez intitular ele que como nem todo bom pensamento, nem toda boa atitude, ela necessariamente provém do Senhor. Muitas das vezes nós temos boas ideias, temos bons pensamentos, temos boas intenções, mas eu acredito, e meu pai fala muito sobre isso, que a principal coisa, ou a pior coisa que nós podemos fazer, é fazermos aquilo que Deus não nos chamou a estar fazendo. Mesmo que embora isso seja uma boa atitude, uma boa decisão. O apóstolo Paulo, ele estava aqui junto com a sua comitiva na sua segunda viagem missionária, estava viajando entre as cidades e nessa região aqui da Ásia Menor, a atual Turquia, eles estavam indo motivados para pregar o Evangelho e fazer a obra do Senhor lá. Só que a Bíblia nos ensina aqui que o Espírito de Jesus, o próprio Espírito do Senhor, os impediu de estar naquele local. Veja bem, eles não fariam algo ruim, eles não estariam lá para bagunçar, eles não estariam lá a turismo, a lazer, não, eles estariam lá para servir ao Senhor, para pregar a palavra, e mesmo assim o Senhor, ele impediu eles de estarem entrando naquele local, porque havia uma missão para eles fazerem numa outra cidade, na cidade na região, na macro-região da Macedônia, atual Grécia, composta por algumas cidades ali, e a missão deles era lá naquele outro local. Então, um ensinamento precioso que o Senhor tem para nós essa manhã é que por vezes sim, nós vamos ter boas ideias, nós vamos ter algumas necessidades, nós vamos ter um planejamento pronto para nós exercermos ou exercitarmos alguma situação, mas a verdade é que se Deus não tiver propósito naquilo que nós estamos fazendo, de nada vale nós avançarmos. Nós precisamos fazer assim como o apóstolo Paulo, quando ele tem uma visão daquele varão macedônio, como está descrito aqui, um homem macedônio, ele entende da parte do Senhor que haveria um outro local para que eles pudessem estar também pregando a palavra. Eu quero lembrar você aqui nessa manhã que quando você tiver um sonho, tiver um plano, tiver um propósito, estiver com alguma decisão pronta no seu coração, antes de qualquer coisa você precisa ficar atento aos detalhes, porque Deus, ele está falando o tempo todo. O tempo todo ele está nos instruindo a seguir os caminhos que ele deseja, o local para onde ele deseja que nós avancemos e prosperemos, e principalmente o local onde ele tem uma missão para se cumprir, não somente nas nossas vidas, mas através de nós. E como o Senhor está sempre o tempo todo falando, a única coisa que nós precisamos fazer é termos uma conexão mais afinada com Ele, estarmos cada vez mais próximos dEle, para que nenhuma outra voz venha nos confundir, e principalmente a nossa, que às vezes a nossa voz fala tão alto que calamos a voz do Senhor, mas que essa voz do Senhor ela possa adentrar nas nossas mentes, nos nossos corações e servir como o único direcionador das nossas vidas. O apóstolo Paulo queria fazer algo muito bom. Ele faria, na verdade, a mesma coisa que ele fez na região da Macedônia, mas ele estaria fazendo algo que não estava nos planos, no propósito e no script do Senhor. A pastora Tânia, nossa pastora, ela sempre fala que ela tem uma agenda e essa agenda quem faz é o Senhor, e a agenda dela é marcada pelo propósito, pelo chamado dela. Então quem marca a agenda, quem marca o local, quem direciona os nossos pastores, eles falam todo o tempo isso, e realmente é uma grande verdade que nós precisamos carregar dos nossos corações. Precisamos entender que a partir do momento que nós afinamos uma sintonia fina com a voz do Senhor, os nossos caminhos eles sempre estarão de acordo com aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas e principalmente para o tempo que nós vivemos. Espero que essa palavra possa falar ao seu coração e que você possa sintonizar, assim como um rádio sintoniza a frequência, que você possa sintonizar sua mente, seu coração, para que você possa estar o tempo todo conectado com o Pai. Quero orar pela sua e pela minha vida em relação a isso, porque eu sei o quanto é difícil nós realmente estarmos atentos a essa voz do Senhor. Pai, no poderoso nome de Jesus, nós estamos nesta manhã na Tua presença, Senhor. Estamos gratos aqui por este acordar, por este levantar, Senhor. Estamos gratos pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. Nesse dia, Pai, nós entendemos que nem toda boa ideia provém do Senhor, Pai. Talvez boas ideias, bons planos e bons projetos, talvez não seja para esse tempo, para essa região que nós estamos hoje aqui. Por isso nós queremos estar nos submetendo àquilo que o Senhor tem preparado por esse tempo, Pai. Nós pedimos para que o Senhor nos faça participantes e também crie em nós um coração obediente, Pai. Que o Senhor vire as nossas vias de comunicação, os nossos ouvidos, os nossos olhos, a nossa mente, Senhor, para que nós não tenhamos a Tua voz confundida
diante das nossas vidas, diante das situações, mas assim como o apóstolo Paulo, que entendeu, reconheceu aquela visão e para onde o Senhor estaria os levando nessa comitiva, que sejamos assim também da mesma forma, Pai. Sejamos sensíveis à sua voz, sejamos sensíveis às tuas visões, para que nós venhamos fluir naquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas e para esse tempo que nós vivemos, Pai. Em nome do Senhor Jesus, esta é a nossa oração nessa manhã. Amém. Amém, queridos irmãos, que Deus abençoe poderosamente a sua vida. E lembre-se, nem toda boa ideia ela é proveniente do Senhor. Aprenda a ouvir a voz de Deus e caminhar no caminho que Ele tem preparado para a sua vida. Deus abençoe e, se Deus permitir, amanhã nós estamos aqui mais uma vez com uma mensagem de Deus aos nossos corações. Paz.